Pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, né, professor aqui de Direito, tá? Vamos dar uma olhadinha hoje, né, num ponto muito relevante aí, né, para a tua avaliação, para a tua prova, tá? Não é uma coisa que se pede muito, né? Não é costume cair, né, em avaliações, provas, concursos, etc. Né? Mas vamos falar um pouquinho para vocês sobre os fundamentos da atuação da Polícia Militar frente ao Código de Processo Penal, né? No Rio Grande do Sul, conhecida como Brigada Militar. Professor, tem diferença? Não, apenas uma nomenclatura que foi dada, em vez de Polícia Militar, sim, Brigada Militar. Né? Como é que a gente vai trabalhar com isso daí? A gente vai dar uma olhadinha, tá? Na Constituição Federal, tá? A gente vai ver como é que funciona a segurança pública, vamos dar uma olhadinha na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Em seguida, tá? Nós adentramos no Código de Processo Penal, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho do inquérito policial, que tem a atuação da Polícia Militar, né? Tem a atuação da Polícia Militar também na parte da busca e apreensão, tá? Tem a atuação frente, né, à Polícia Militar ou Brigada Militar, como preferir, e vamos falar um pouquinho de prisão, tá? Prisão, tá? E sujeitos da relação processual, né, que eu posso, né, não colocar de forma direta, mas eu posso citar alguma coisa de forma indireta. Então vamos trabalhar um pouquinho assim, dessa maneira, né, uma vez aí, que é bem abstrato em relação a isso daí. Tá? Então, Constituição Federal. Né, vamos falar ali do artigo, tá, que retrata a parte da segurança pública. Título 5, da defesa do Estado e instituições democráticas. Capítulo 3, da segurança pública. Acompanhe comigo. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas, através dos seguintes órgãos. Eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, né, a Polícia Penal, tanto, né, o Sistema Penitenciário Estadual quanto o Sistema Penitenciário Federal, que é o DEPEN, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, tá, e os brigadianos, a Brigada Militar, que seria a Polícia Militar. Cada órgão tem a sua atribuição, tá? Não vou focar nele, né? Por quê? Porque o nosso seria somente a atribuição da Polícia Militar. Mas a Polícia Federal, né, ela combate aí o tráfico, né, fiscaliza fronteiras, aeroportos, tá? A Polícia Rodoviária Federal patrulha rodovias federais, a ferroviária, as ferrovias. A Polícia Penal, né, atua aí no sistema penitenciário, juntamente, né, com a proteção, podemos dizer assim, né, dos estabelecimentos penais. Tá? A Polícia Civil, né, vai investigar as infrações penais, ressalvada a competência militar e federal da União. Tá? E o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, que é, que é o nosso foco aqui. Tá? Então vamos lá para o slide para dar uma olhadinha. Tanto o bombeiro quanto a Polícia Militar são forças auxiliares do Exército Brasileiro. A Polícia Militar, isso é importantíssimo, é uma polícia ostensiva, tá? E atua na preservação da ordem pública. Isso é o mais importante da Constituição Federal. Tá? Por que ostensiva? Porque é uma polícia que vai andar uniformizada. Tá? Ela tem aquela atribuição ostensiva que não tem a Polícia Civil, nem a Polícia Federal. Tá? Os militares vão se dividir em praças, tá, e oficiais, o oficialato. Tá? Então a Polícia Militar atua na preservação da ordem pública. Tem várias atribuições, mas é na Constituição do Estado. E o Corpo de Bombeiro Militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Aqui na Constituição Federal, Corpo de Bombeiro, atribuições definidas em lei e também execução de defesa civil. A Polícia Militar é uma polícia ostensiva e vai atuar na preservação da ordem pública. Tanto a Polícia Militar quanto o Bombeiro, Polícia Civil e a Polícia Penal, ela é subordinada ao governador do Estado. É subordinada ao governador do Estado. Olha que interessante. Tá? A Polícia Militar, ou Brigada Militar, ela é chefiada por oficial, tá, nomeado pelo governador e subordinado ao governador. Essa nomeação, por ocupar um cargo ad nutum, que é livre nomeação, livre exoneração, tá, pode ser colocada a qualquer momento oficial aí que vai comandar a Polícia Militar, também pode ser exonerada a qualquer momento. Fechou a Constituição Federal, né? Falei para vocês em menos de 4 minutos, tá, pessoal? Tá, então vamos falar da Constituição Estadual. O que fala sobre a Polícia Militar? Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Seção 3, dos servidores militares. Os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar são servidores públicos militares do Estado, regido por estatutos próprios, estabelecidos em lei complementar, observado o seguinte. Então vamos entender primeiramente o quê? Tanto o bombeiro quanto a polícia militar são servidores militares. O Estado tem servidor civil e servidor militar. Quem não é servidor da polícia militar e do bombeiro, servidor do Estado, é servidor civil. Eles vão ter o estatuto próprio. Para todos os servidores civis eu tenho um estatuto. Para os militares é um estatuto próprio, que vai ser estabelecido em uma lei complementar. Mas essa lei complementar, que vai estabelecer o estatuto dos militares, tem que respeitar uma remuneração especial de trabalho, que não pode exceder a jornada de trabalho de 40 horas semanais, além de outras vantagens que os militares vão ter. Os militares têm acesso a cursos, tá? Ou concursos para uma ascensão funcional, independentemente da idade civil. Tu pode botar até uma idade para ingressar na carreira militar. Quando tu já é militar, não podem exigir idade civil, para ascensão funcional. Eu sou soldado, vou fazer uma ascensão funcional, um curso ou um concurso para me tornar cabo. Tá? Os militares têm regime de dedicação exclusiva. É salvado o que está previsto na Constituição. O que prevê a Constituição? É vedado ao comum de cargos da administração pública, salvo nas seguintes hipóteses: 2 cargos de professor, 1 de técnico ou científico, mais 1 de professor e 2 da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Então, eu, como militar, eu posso ser professor também. Tá? Estabilidade, professor. O que é estabilidade? A estabilidade é uma garantia que eu, servidor público, não posso ser demitido nem exonerado. Os praças, eles terão estabilidade após 5 anos de efetivo serviço prestado na corporação militar. Tá? Olha só. Eu entrei na carreira militar, eu terei direito a ser promovido. Existe uma promoção por antiguidade, que é tempo de serviço, e existe a promoção por merecimento. Antiguidade, soma-se o tempo de serviço, abre-se uma vaga, quem tem mais tempo de serviço é promovido. Merecimento, dedicação, zelo, eficiência, presteza. Aí quem cumpre os requisitos, abrindo vaga, é promovido. Porém, existem promoções extraordinárias, que nem precisa ter vaga. Quando, professor? Quando o militar em serviço morre ou fica permanentemente inválido por uma lesão sofrida na prática de um ato de bravura. Parágrafo 2º do artigo supracitado. Olha ali como está. A lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária do servidor militar que morrer ou ficar permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como na mesma situação praticando um ato de bravura. Se ele praticar um ato de bravura, tá, ele vai ser promovido aí, extraordinariamente. O nome é promoção por ato de bravura. Perfeito, perfeito. Tá? O que mais é assegurado aos militares? É assegurada a livre associação profissional. O que quer dizer isso, professor? Eu, como militar, posso fazer parte de sindicato. Tá? Associação, na verdade, uma associação de militares. Tá? A lei, o artigo 48, fala que a lei vai dispor sobre a criação de cargos comissionados, que vão ser ocupados privativamente por servidores militares. Só aqueles cargos ali, que exercem função de direção, chefia, assessoramento. Tá? Esses cargos serão desempenhados junto ao governo do Estado, tá? E os presidentes da Assembleia Legislativa e do Tribunal Estadual. Ou seja, a lei vai dispor sobre a criação de cargos comissionados, privativo de servidor militar, que vai atuar nos 3 poderes. No governador, que é o chefe do Executivo, no presidente da Assembleia do Estado, que é o chefe do Legislativo, e os tribunais estaduais, que é o Poder Judiciário. Tá? Essas pessoas que são titulares desses cargos, tá, manterão a condição de servidor militar e estão sujeitos ao regime decorrente de exonerabilidade. Que regime é esse? Cargos ad nutum, livre nomeação, livre exoneração. Tu foi nomeado para trabalhar, numa função de confiança, junto ao governo do Estado. Tá? É um cargo ad nutum, livre nomeação, livre exoneração. Tu entra a qualquer momento e sai a qualquer momento. Tá? Continuando na Constituição do Estado, no capítulo 1, que também vai falar da segurança pública. Professor, por que não tem dos servidores militares na Constituição Federal? Porque lá na Constituição Federal
quando fala de servidores militares, que é o artigo 42 da Constituição Federal, são os militares da União, tá? Exército, Marinha e Aeronáutica, porque a gente não traz parte da Constituição Federal. Artigo 124 da Constituição do Estado. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercido para a preservação da ordem pública e a incolumidade, né, da cidadania. Tá? A prerrogativas da cidadania, e a incolumidade de pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos segundo a Constituição do Estado? Brigada Militar, Polícia Civil, Coordenadoria Geral de Perícias. Aqui eu percebo que o Instituto Geral de Perícia, né, ele é um órgão da segurança pública segundo a Constituição do Estado, tá? E não seria a integração da Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal. Então, a parte do Coordenadoria Geral de Perícias, né, diferencia um pouquinho aí da Constituição Federal. Cada um vai ter essa atribuição. Tá? A lei vai dispor sobre a organização e funcionamento de todos os órgãos responsáveis da segurança pública, sempre com o objetivo de manter a eficiência das atividades. Tá? Beleza. Tá? A sociedade vai participar através de um Conselho de Defesa e de Segurança da Comunidade, tá? Para ajudar na criação, né, de soluções, né, e problemas referentes à segurança pública. Tá? Agora, o que mais importa para a gente, sobre a Brigada Militar, sobre a Polícia Militar. Tá? A Polícia Militar vai ser dirigida pelo Comandante-Geral, que é um oficial da ativa da Polícia Militar, de último posto, que será de livre escolha do governador do Estado. É um cargo adjunto, livre nomeação e livre exoneração. Incumbe a Polícia Militar, tá? Uma polícia ostensiva para a preservação da ordem pública e a Polícia Judiciária Militar. Aí entrou um pouquinho abaixo da Constituição Federal. Né? Por que Polícia Judiciária Militar? Lembra que eu comentei da Polícia Civil? A Polícia Civil vai apurar infrações penais, ressalvar a competência da União e competência militar, porque para investigar os militares, compete à Brigada Militar. Por quê? Porque eu tenho a figura da Justiça Militar. A Justiça Militar tem competência para processar e julgar os crimes praticados por militares. Então vamos lá para o artigo 129. A Brigada Militar, dirigida pelo Comandante-Geral Oficial da Ativa, do quadro da Polícia Militar do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, incumbindo-lhe a Polícia Ostensiva, a preservação da ordem pública e a incolumidade da... a Polícia Ostensiva, a preservação da ordem pública e a Polícia Judiciária Militar. Então, essas atribuições da Brigada Militar. Vamos falar um pouquinho agora de direito administrativo, tá? Isso aí a gente pegou o direito constitucional, vamos falar um pouquinho de direito administrativo, onde a gente vai falar do poder de polícia. Poder de polícia. Então vamos lá para o direito administrativo. Tá? O que é um direito administrativo? É um ramo do direito público, tá? Que vai estudar a relação entre o Estado, a administração pública e o particular, nós, usuários do serviço público. A administração pública, ela tem uma única finalidade: atender os interesses da coletividade. Então, qual é a finalidade da administração pública? Atender o interesse da coletividade. O que é administração pública? Só para te ter uma noção. A administração pública é todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Então, para que foi criada, para que foi instituída a administração pública? Para atender o interesse da coletividade. Para isso que foi criada, para isso que foi instituído a administração pública. Então, o que acontece? O administrador público ele foi criado para atender o interesse da coletividade. Aí vem a ideia de fins do Estado, o interesse coletivo. O administrador público ele pratica vários atos, mas para praticar esses atos, ele tem que ter poderes. Ato, tudo que é praticado pelo poder público visando o interesse da coletividade. Mas para praticar esses atos, ele tem que ter poderes. Beleza? Surge essa ideia de poderes da administração. Quais são os poderes? Poderes é uma prerrogativa de vontade dada aos agentes administrativos para a prática de atos visando o interesse da coletividade. Eu tenho um rol de poderes. Quais são os poderes que eu tenho? Eu tenho um poder vinculado, tá? Onde a administração pública vai fazer exatamente o que a lei determina. Eu tenho um poder discricionário, onde há uma liberdade da administração pública, onde ele vai agir com conveniência e oportunidade. Eu tenho o poder hierárquico, que é o poder do chefe para com seus subordinados,
para delegar funções, para avocar funções, para rever os atos dos subordinados, para mantê-los ou invalidá-los. Tá? Eu tenho o poder regulamentar, que é um poder privativo do chefe do executivo, para delegar funções. Não, poder regulamentar que o chefe do executivo para regulamentar matéria não definida em lei, ou para explicar um conteúdo de uma lei. Poder disciplinar, que é a faculdade de punir internamente. Esses aí são poderes, mas não importa. O que importa é o poder de polícia. O que é o poder de polícia? Eu vou restringir o direito individual em prol da coletividade. Esse poder de polícia que a gente estuda está mais ligado ao direito administrativo, onde eu vou trabalhar com direitos, deveres. Tá? Exemplo, o fiscal da vigilância sanitária. Ele tem um poder de polícia. Então está mais ligado ao direito administrativo. E não que um policial não tenha, mas está ligado mais à administração pública. Olha o conceito do professor Eli Lopes Meirelles. Poder de polícia é a faculdade que dispõe à administração pública de condicionar e restringir o uso, gozo de bens e atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O que quer dizer isso? O poder de polícia é uma prerrogativa dada aos agentes administrativos, à administração pública, para restringir o uso, gozo de bens individuais em prol da coletividade. Imagina assim, para quem vem do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, uma cidade do sul do estado de Santa Catarina é a cidade de Lages. E ali tem uma ponte muito grande, né, muito bonita, que demorou muito para ser construída. Ali vários imóveis ali da cabeceira da ponte foram desapropriados. Pode, porque ali a gente trabalha com o quê? Com o interesse da coletividade. Então vários imóveis foram desapropriados. Né? Existe um princípio no direito administrativo que chama princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse da coletividade sobressai o interesse individual. Então a gente desapropriou vários imóveis por interesse da coletividade. Perfeito, tranquilo. Ocorreu a desapropriação por interesse público. Tudo bem, aí está tudo certo. O que acontece? Essas pessoas que tiveram os imóveis desapropriados têm direito à indenização. Também está tranquilo. A pergunta é, qual é o poder que confere ao administrador público desapropriar esses imóveis para construir uma ponte? É o poder de polícia. Porque tu vai restringir o direito individual, que é a propriedade, em prol da coletividade, que foi a construção dessa ponte. Tá? Existem os atributos do poder de polícia. Tá? Quais são os atributos do poder de polícia? Né, são 3. A coercibilidade. O que é isso? Dizer isso. O uso da força administrativa. Tá? Como assim? Imagina que um fiscal da vigilância sanitária chegou até o estabelecimento comercial e existem várias irregularidades. Tá? Ele, fiscal, ele pode aplicar uma multa, ele pode notificar, ele pode fechar o estabelecimento. Aí eu já vou para outro princípio, que é o da discricionariedade. Eu vou agir com conveniência e oportunidade. E para fazer isso daí, o fiscal precisa de autorização do Poder Judiciário? Não, não precisa. Então ele age sem autorização do Poder Judiciário. Isso é autoexecutoriedade. O administrador usa o poder de polícia sem autorização do Poder Judiciário. E se o proprietário do imóvel se recusar a obedecer, eu posso usar a força administrativa, que é a coercibilidade. Justamente é isso, é chamar a polícia militar para comparecer lá e para obrigar, né, o proprietário, né, a, no caso, fechar o estabelecimento. Né, nem que para isso tem que usar a força. Isso são os atributos do poder de polícia, que eu chamo CAD. Né, CAD. Coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. Tá? Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que o fiscal, né, chega num X aí, né, chega no Rio Grande do Sul num X, e há uma irregularidade. Né, ele vai aplicar uma multa ou ele vai, né, fechar o estabelecimento? Vai aplicar uma multa. Vamos respeitar aí, né, a razoabilidade, vamos ser razoável. A multa vai ser de R$1 milhão. Aí não. Porque tem que respeitar também a proporcionalidade. Então respeite a razoabilidade e a proporcionalidade. Vamos ser razoáveis e proporcional na atuação, né, desse poder de polícia. Tá? Né? Então, assim, ó, poder de polícia, faculdade que dispõe a administração pública de restringir o direito individual em prol da coletividade. São atributos do poder de polícia. Coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. Para a execução do poder de polícia, né, se houver necessidade, eu posso usar a força administrativa. Né? Pode pedir apoio da polícia militar.
sempre respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Perfeito. Nós demoramos aí 20 minutos, pessoal, 20 minutinhos aí cravado, né, para a gente falar, né, da Brigada Militar, da Polícia Militar, frente à Constituição Federal, frente à Constituição Estadual e no tocante ao direito administrativo. Agora vamos entrar no Código de Processo Penal, no livro 1, que fala do processo em geral. Do processo em geral. Vamos falar um pouquinho do inquérito policial. Livro 1, do processo em geral. Título 2, do inquérito policial. Olha o conceito de inquérito. O que é um inquérito policial? É um procedimento administrativo preparatório e inquisitivo, presidido pela autoridade policial e constitui por um complexo de diligências a ser realizado pela polícia judiciária, com a apuração de uma infração penal e a identificação dos seus autores. Então, a gente tem algumas características do inquérito. Ele é um procedimento administrativo, inquisitivo, preparatório, presidido pela autoridade policial, que junta um complexo de diligências a ser realizado pela polícia judiciária. A pergunta é, professor, o inquérito policial é o único meio de investigação da polícia? Não, não é o único meio. Mas, basicamente, quando estuda direito processual penal, eu só estuda ele. É o mais usual, né, pessoal? O mais usual, né? Só se fala em inquérito policial mesmo, embora não seja só ele que existe. Mas ele é o mais usual no direito processual penal. Tá? Então, algumas características do inquérito. Tá falando de processo penal, vamos botar aqui um pouquinho de inquérito policial. Inquérito policial. Tem uma linha só sobre inquérito, tá, pessoal? Eu boto aqui o quadro bem cheio, bastante informação, particularmente acho bem interessante, né, que eu trago todos os pontos aí de inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial. Quem seria a autoridade policial, professor? Seria o delegado de polícia, tá? A figura aí do delegado de polícia. Então eu tenho, né, um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial, que junta um complexo de diligências a ser realizado pela polícia judiciária. Quando se tratar de um inquérito policial, né, militar, tá, aí eu vou ter aí a atuação da polícia militar. Né? Vale ressaltar aqui. Se o acusado for menor de idade, nomeia-se um curador para ele. Busca o inquérito policial a autoria e a materialidade do delito. Quem supostamente cometeu o crime e que crime supostamente foi cometido. O advogado não é obrigatório no inquérito policial, é facultativo. Aqui na fase de inquérito eu posso apresentar defesa, embora não seja obrigatório, eu posso apresentar defesa. Tá? Também posso ficar em silêncio, tem que ser avisado o acusado que ele pode ficar em silêncio. E o silêncio não vai prejudicar a sua defesa. Tá? Não é porque ele fica em silêncio que ele é considerado culpado. Isso tem que ser avisado aí, né, ao acusado. Tá? Beleza, acho que não vou trazer muitas informações porque não são relevantes para vocês nessa aula. Na aula de inquérito que a gente traz mais informações, tá, pessoal? Então aqui o mais importante é quando se trata de um crime praticado pelo militar, aí eu vou ter o inquérito policial militar. Aí eu vou falar do prazo do inquérito policial militar. O prazo do inquérito policial militar. Se o réu estiver preso, o prazo para concluir é 20 dias. Se ele estiver solto, o prazo é 40 dias. Isso no inquérito penal militar. Se não for concluído o inquérito policial, né, militar no prazo de 20 dias, cabe habeas corpus, né, que é uma ação de natureza penal, né, frente à Constituição, né, uma natureza constitucional. E se não concluir o inquérito policial em 40 dias, se o réu estiver solto, cabe dilação do prazo. Quais são as informações relevantes dos policiais militares frente ao Código de Processo Penal? Em relação ao inquérito policial. Se o inquérito policial for militar, o prazo para a conclusão é 20 dias, réu preso, 40 dias solto. Não concluído em 20 dias, cabe dilação do prazo. Tá? O inquérito policial é um procedimento administrativo, presidido pela autoridade policial, no caso aí, né, quando for militar não vai ter a figura do delegado. Tá? Só para ficar claro isso daí. Ah, professor, e se o militar for preso?
Tá? Se o militar for preso, ele é encaminhado à autoridade policial em seguida ao comando dele. Tá? Vamos falar um pouquinho de busca e apreensão. Tá? Busca e apreensão. Busca e apreensão. Busca e apreensão. Busca e apreensão. Como é que funciona a busca e apreensão, professor? A busca e apreensão tem duas espécies de busca e apreensão. Eu tenho a busca e apreensão pessoal, tá? Eu tenho a busca e apreensão pessoal. E a domiciliar. Em regra, quem exerce a busca e apreensão pessoal, tá, é a Brigada Militar, é a Polícia Militar. E a domiciliar, a Polícia Civil. Por quê, professor? Porque a domiciliar é com mandato. Tá? Já a busca pessoal não precisa. Tá? Então, em regra, vai ter essa distinçãozinha aí em relação a isso daí. Tá? Quando é que eu vou ter busca domiciliar? Em algumas situações, a gente vai ter a chamada busca domiciliar. Tá? Quando tiver fundadas razões que autorizem o quê? Prender um criminoso, aprender coisas achadas ou obtidos por meios criminosos, aprender instrumentos de falsificação ou instrumentos falsificados, aprender armas e munições, descobrir objetos necessários à prova da infração penal ou à defesa, tá? Apreender cartas abertas ou não, apreender pessoas vítimas de crimes e colher qualquer elemento de convicção de uma infração penal. Professor, mas aí não tem aquele negócio da Constituição? Sim, tem. O que fala na Constituição? Né? Sobre o direito à propriedade. A casa é um asilo inviolável, nela não poderá adentrar, senão com ordem judicial durante o dia, para prestar socorro ou em flagrante delito. Na verdade, é sobre a segurança jurídica. É um direito fundamental lá. Tá? Então, frente a isso daí, eu vou ter que ter um mandato. Né? Eu, em regra policial, mas na verdade a maioria das vezes é a Polícia Civil que vai fazer isso daí e não a Polícia Militar. Tá? Isso vai ser executado pela Polícia Civil. Tá? Claro, com mandato e durante o dia. Vai até a casa do proprietário. Como é que funciona, professor? Vou fazer só uma prévia. Né? Tu chega lá, né, com a ordem judicial, apresenta o proprietário e faz aí, né, a busca, executa aí a busca e apreensão. Tá? Isso é domiciliar, que não é tanto o nosso foco. O nosso foco seria mais a pessoal, seria mais a pessoal. Tá? Beleza, beleza. Mais um ponto relevante. Uma coisa aqui. Beleza. O que acontece? E a busca e apreensão pessoal? Como é que vai funcionar? A busca e apreensão pessoal, tá aqui, ó, domiciliar para vocês, vou trazer aqui para vocês verem. Tá? Aqui, ó. As situações da busca e apreensão domiciliar. Busca domiciliar quando fundadas razões que autorizem. Prender o criminoso, aprender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, aprender instrumentos de falsificação falsificados, aprender armas e munições, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa, aprender cartas abertas ou não, aprender pessoas vítimas de crime, colher qualquer elemento de convicção. Aí é na pessoal. Se tu perceber, a A e a G não estão marcadas, que é prender um criminoso e aprender pessoas vítimas de crimes. Aí entra a pessoal. Na busca e apreensão pessoal, né, proceder à busca pessoal quando houver fundados suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos, né, mencionados na linha B, A, F e a letra H do parágrafo anterior. Então não vai entrar aí, né, justamente aquela situação de prender o criminoso e aprender pessoas vítimas de crime. Tá?
Então, assim, ó, quando é que eu faço a busca pessoal? Vamos botar uma regra aqui. Pode ser feito? Pode. Ah, mas não fere meu direito de locomoção? Não, não fere. Busca pessoal não tem problema. O policial militar vai efetuar a busca pessoal quando tiver fundados indícios que a pessoa tem instrumentos do crime ou frutos do crime. Tá? Ah, suspeito que ele tem uma arma. Busca pessoal. Tá? Ah, suspeito que ele tem algum objeto aí que foi objeto de crime. Busca pessoal. E no carro, pode fazer? Pode. O carro não é extensão da casa, não, pessoal. E se for um trailer, se o trailer estiver parado no local apropriado e a pessoa morar no trailer, aí só com ordem judicial, porque ela se torna um domicílio. Aí entra mais para a parte do direito civil mesmo, a gente vai entrar aí no direito civil. Tá? Quando a própria autoridade policial ou a judiciária, tá, não realizar pessoalmente a busca domiciliar, tá, deverá ser exercido a expedição de mandato. Tá? Então, quando for efetuar pela autoridade policial ou judiciária, não a realização pessoal e busca domiciliar terá que ter mandato. Tá? Pode as partes pedir, né, acusação, defesa, busca, assim como pode ser dado de ofício pela autoridade policial. Aí tem uns requisitos e tal, bonitinho. Tá? Professor, existem situações em que teve até uma decisão do STF em que foi dado o mandato, tá, para fazer a busca e a apreensão. Só que era o mesmo endereço. Tá? Era no endereço, só que no mesmo endereço, mesmo número, tinha duas casas. Os policiais se dividiram e cumpriram cada um numa casa. Né? O STF entendeu que não há ilegalidade. Tá? Não tem problema, pode fazer sim, porque, né, não foi certo e preciso, então pode ser efetuado. Muita gente me pergunta, tá, professor, tem várias situações, né, que a polícia adentrou no imóvel, tá, e tipo para pegar droga e não tinha, né, mandato. Pode, porque é flagrante delito. Né, se tiver uma grande quantidade de droga que caracteriza um tráfico, aí já pode invadir sem problema nenhum, que já caracteriza aí o flagrante delito. Tá? Beleza. E a busca de uma mulher, busca e apreensão de uma mulher? Aí é um pouquinho complicado, né, se fala muito isso daí. É o artigo 249 do Código de Processo Penal. Olha lá comigo. A busca em uma mulher será feita por outra mulher, se não importar em retardamento ou prejuízo à diligência. Então, em regra, eu, brigadiano, estou dando uma banda, e eu vejo assim, ó, um policial, desculpa, eu vejo mulheres suspeitas de crime. Posso fazer a busca pessoal dessas mulheres? Posso. Mas será feita por outra mulher. Vou ligar lá na central e vou pedir uma outra mulher, se ela não estiver comigo aqui, ou para fazer a busca. Se retardar a diligência, eu mesmo posso fazer. Como assim? Não tem ninguém no expediente aquele dia. Tá? Ou só tem uma mulher e ela está muito longe, vai demorar muito. Então vai retardar a diligência. Então, em regra, a busca de uma mulher será feita por outra mulher, salvo se retardar a diligência. Aí poderá ser feita pelo homem. Professor, pode a autoridade policial penetrar em território de jurisdição alheia? Vou botar aqui a divisa aqui, ó, Passos de Torres, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pode a polícia de Torres invadir o território de Passos de Torres para cumprir o mandato? Pode. Tá? Só precisa avisar da diligência, antes ou depois da realização. Artigo 250 do Código de Processo Penal. A autoridade e seus agentes poderão penetrar em território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando para fins de apreensão forem no segmento de pessoas ou coisas, devendo apresentar-se a competente autoridade local antes da diligência ou após. Cuidado que não é só antes, pode ser após. Cogitou muitas vezes, né, ser informado que ia fazer essa busca, né, e informar antes a autoridade local e pessoas supostamente lá saberem já. Então pode ser depois. Entende-se que a autoridade e seus agentes vão em seguinte pessoa ou coisa, quando, tendo conhecido direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a perca de vista, ainda que não tenham avistado, mas sabendo as informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias que está sendo removido ou transportado em determinada direção, forem ao seu alcance. Então, essas situações será feita a invasão, né, adentrar na jurisdição alheia.
Vamos falar um pouquinho de prisão, né? Vamos falar um pouquinho de prisão. Como é que vai funcionar a prisão? Prisão. Mas o que é prisão? Existem dois tipos de prisão no nosso ordenamento jurídico. Existe a prisão civil e a prisão penal. Prisão civil. Eu tenho alimentos. Quando tu não paga a pensão alimentícia, a pessoa é presa civilmente. O primeiro tipo de pensão é alimentos. Segunda espécie, eu vou ter aí, além de alimentos, eu vou ter o depositário infiel. Então, são as duas formas de prisão. Alimentos, depositário infiel. Tá? Hoje, no Brasil, não se prende mais o depositário infiel. Quem é o depositário infiel? Foi penhorado o bem de determinada pessoa, tá? Porque tinha uma dívida. O A devia para o B. O B entrou com uma ação judicial cobrando o A. E o A foi condenado a pagar. E ele não tinha dinheiro. Então foi penhorado o carro do A. E esse carro foi para leilão. Enquanto não ocorreu o leilão, o C era o depositário do veículo. Quando alguém arrematou, foi lá buscar com o C sumiu com o carro. Ele era o depositário infiel. Nesse caso, o juiz determinava a prisão. Porém, o Brasil assinou o Tratado de São José na Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que proíbe a prisão do depositário infiel. Embora a prisão esteja prevista na Constituição, a execução está no Código de Processo Civil. Existe uma divergência jurídica em relação a isso, se cabia ou não. O STF foi lá e disse, olha, a prisão vai continuar na Constituição, mas a execução está no CPC, então não se prende o depositário infiel. São prisões civis, mas na prática só que se prende alimentos. E a prisão penal? Existe a prisão penal que vai ser em flagrante delito, tá? Flagrante, prisão em flagrante. E existe por ordem judicial. Aí a ordem judicial eu tenho a preventiva, que é a que mais se usa, a temporária e a condenatória, que é quando está cumprindo pena. O próprio Código de Processo Penal traz a espécie de prisão. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Percebe que ele fala assim, ó, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por uma ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária. Então, flagrante, ordem fundamentada da autoridade judiciária. Aí ele fala em prisão cautelar. O que é uma prisão cautelar? Que é uma prisão definitiva. É a prisão preventiva, que é quando ele está respondendo o processo preso, e a temporária, que é em relação à investigação policial. O delegado ele requer a prisão temporária ao juiz. O juiz defere, né, e ele determina a prisão porque a pessoa está atrapalhando as investigações. A única que tem um prazo. Né, em regra, é 5 prorrogado por 5, crime hediondo 30 mais 30. A condenatória ele começa a cumprir a pena. Tá? Em relação à prisão, o que tem a ver a polícia penal? A polícia militar. Tá? Olha só, a polícia militar, ela efetua a prisão. Tá? Ela efetua que tipo de prisão, professor? Em regra, a prisão em flagrante, assim como qualquer um do povo. O policial efetua a prisão em flagrante, assim como qualquer um do povo. Em regra, quando é feito o mandato, né, de prisão, quem vai cumprir ele é a Polícia Civil. Tá? Nada impede a Polícia Militar, mas normalmente é a Polícia Civil. Tá? Então essas prisões cautelares, como preventiva e temporária, é mais a Polícia Civil, tá, pessoal? Isso é mais coisa da Polícia Civil. Mas a Polícia Militar pode fazer, a Brigada Militar pode sim cumprir esse tipo de prisão por ordem judicial. Tá? Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandato não obstará a prisão. Tá? E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandato para a realização da audiência de custódia. Então, não é porque não apresentou o mandado de prisão que impede a prisão. Efetua a prisão e apresenta, né, o preso à audiência de custódia. Então, ocorreu a prisão. Não importa se foi, né, preventiva, se foi flagrante, em regra flagrante. Vamos botar flagrante, que é o usual. Tá? Ocorreu uma prisão em flagrante. Quem que efetua a prisão em flagrante, professor? A prisão em flagrante pode ser efetuada, né, de duas formas. Pode ser efetuada o flagrante facultativo,
que é efetuado por qualquer um do povo, e o flagrante obrigatório ou compulsório, que é efetuado pela polícia. Eu vendo uma pessoa praticando um furto, eu, cidadão, não sou obrigado a prender em flagrante. Mas se eu sou policial, eu sou obrigado a efetuar a prisão em flagrante. É obrigação minha. A pessoa sendo presa, como é que funciona, professor? Efetuamos a prisão em flagrante. Vai ser encaminhada até a autoridade policial, a delegacia, e vai ser marcada uma audiência de custódia, para ver se a pessoa vai continuar presa. Para ver se tem alguma ilegalidade, se tiver relato flagrante, né? Se for caso de fiança, arbitra a fiança, bonitinho. Aonde que a pessoa fica recolhida, professor? Existem pessoas que têm direito a uma prisão especial, tá? Né? Prisão especial, ministro de Estado, governadores, cidadão inscrito no livro emérito, oficial das Forças Armadas tem direito à prisão especial, juízes, quem tem curso superior, foi preso durante a instrução processual, ele tem direito a uma prisão especial, que é separado dos demais. Depois de condenado, né, ele vai junto com os demais. Tá? Ministro de confissão religiosa, ministro do Tribunal de Contas, tá? Quem já exerceu a função de jurado tem direito à prisão especial, e delegado de polícia. Eles têm direito a uma prisão especial. Tá, mas quem não. Como é que funciona a cadeia, professor? A cela? Pessoal, cela é alojamento coletivo, e tem que ter, né, salubridade, condições térmicas ao preso. Tá? Se tu é preso especial, tu não vai ser transportado com os demais presos. Tá? Se tu é militar, tá? Tu vai ficar no estabelecimento penal militar. Tá? Dependendo se é oficial ou praça aí, né, tu vai ficar no estabelecimento militar. Todos os presos são presos separados, tá? Se tu é preso, prisão cautelar, preventiva e temporária, tu fica num local. Se tu é condenado, tu fica em outro. Tá? Deveria ser tudo separado. Prisão civil também separado. Prisão militar, separado. Crime eleitoral também é separado. São todos separados. Tá? São todos separados. Presos provisórios separados dos outros. Tu está respondendo um processo, uma prisão aí preventiva ou cautelar, tu fica separado dos demais. Tá? Beleza. O militar preso em flagrante, lavra-se o termo e encaminha ao quartel. Falar um pouquinho da prisão em flagrante. Tem várias modalidades de prisão em flagrante. Vamos dar uma olhada por cima, né, que não é nosso foco aqui. Nosso foco aí não é a prisão em flagrante. Nosso foco é a atuação dos policiais militares frente o Código de Processo Penal. A gente já viu aí na Constituição Federal, Constituição Estadual, direito administrativo, um pouquinho no inquérito, um pouquinho em busca e apreensão e prisão. Não tem muita atuação da Polícia Militar, tá? Frente ao Código de Processo Penal. Tá? O que acontece? Ali tu vê flagrante obrigatório ou facultativo. Eu já citei para vocês. O flagrante obrigatório é quando é feito pela autoridade policial e seus agentes. O policial militar, ele tem o dever, a obrigação de efetuar a prisão. Ele tem a obrigação de efetuar a prisão, porque é incumbência dele, como policial, efetuar a prisão, sim. Eu, particular, eu efetuo a prisão se eu quiser. Aí tem o rol de flagrantes, tem várias modalidades. Né? Eu tenho o chamado flagrante próprio, real, propriamente dito, quando a pessoa é presa na prática, no momento da prática delituosa. Eu tenho o flagrante impróprio e perfeito, quase flagrante, quando a pessoa é presa logo após a prática delituosa. Eu tenho o flagrante presumido, ficto ou assimilado, quando a pessoa é presa logo depois da prática delituosa. Deixa eu fazer esses três aí que estão no artigo, tá? Então, em relação ao flagrante, ele pode ser facultativo e obrigatório. Ele pode ser próprio, real, propriamente dito, ou perfeito. Uma pessoa é presa no momento da prática delituosa. Exemplo, dentro da casa para praticar o furto, o dono chega e efetua a prisão. Flagrante próprio, facultativo. Flagrante impróprio,
imperfeito ou quase flagrante. A pessoa é presa logo, olha a palavra, após a prática delituosa. Em regra, numa perseguição, a pessoa chega, a pessoa está fugindo, a polícia vai atrás dele e efetua a prisão. Flagrante presumido, ficto ou assimilado. A pessoa é presa logo depois. Em regra, com instrumentos e objetos que façam presumir ser ele o autor do crime. Ligaram para a polícia, olha, para de furtar minha casa, televisão. A polícia faz algumas rondas e acha aquele suposto autor do crime. Logo depois, a prática delituosa. Os instrumentos e objetos que façam presumir ser o autor do crime. Cuidado com essa palavra. Impróprio após, presumido depois. Tem um flagrante aí esperado, onde a polícia usa-se de investigações anteriores para efetuar a prisão. Está investigando já, sem a figura do agente provocador. Existe o flagrante retardado, quando ele já podia efetuar a prisão, mas espera um pouquinho mais. Tipo uma organização criminosa. Estão investigando, já estão cometendo o crime, mas vai ter mais integrantes no final de semana. Espera aquele momento. E dois flagrantes que não podem. É o flagrante, né, preparado ou provocado, onde ao mesmo tempo eu crio a situação em flagrante e impeço que o crime se consuma. Exemplo. Quer comprar um celular roubado? Quero. Preso em flagrante por receptação. Esse é o flagrante preparado, forjado, onde eu tenho a figura do agente provocador. E no tráfico, professor? Eu chego e digo assim, tem droga para vender numa balada? O pessoal digo, tenho, está aqui os extras para vender. O policial pode efetuar a prisão em flagrante? Pode. Porque no caso do tráfico, o crime não é vender, é ter consigo, expor à venda, ter em depósito, prescrever, ministrar, entregar a consumo, ainda que gratuitamente. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a pena de 5 a 15 anos, mais multa de 500 a 5 mil dias multas. Então, o pessoal está vendendo droga na balada, ela é presa em flagrante. O flagrante forjado, urdito, maquinado ou implantado para terceiro, é aquela hipótese lá onde o policial coloca drogas nas suas coisas, né, e diz que foi preso contigo. Ou tu planta um pé de maconha na casa do vizinho e liga para a polícia. Aí é tudo implantado. O que eu tenho que saber aqui, professor? Em relação à relevância da polícia militar, é que o policial militar comete o flagrante obrigatório pela autoridade policial. Aí, beleza, a pessoa é presa em flagrante. É feito auto de prisão em flagrante. Vai ouvir o condutor da prisão, e ele tem o compromisso de dizer a verdade, né, como testemunha, entrega o preso, e o preso vai ser interrogado. Detalhe, ele tem que ser avisado que pode ficar em silêncio, e o silêncio não pode ser usado contra ele. Né? Inclusive vai ser gravado, né, esse interrogatório. Né? E o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Será marcado a chamada audiência de custódia. Audiência de custódia. Tendo efetuado a prisão, avise imediatamente o juiz, o Ministério Público, família ou pessoa indicada pelo preso. Tá? Isso tudo em 24 horas. Avisa a galera, assina-se a nota de culpa e realiza a audiência de custódia em 24 horas. Se a pessoa não tiver advogado, encaminha uma cópia à Defensoria Pública. Se não tiver autoridade policial naquela localidade, encaminha a autoridade policial mais próxima. Tá? Beleza, tranquilo. Então vamos lá ver como é que vai funcionar essa audiência de custódia. Aqui, ó. Informar o juiz em 24 horas, sem advogado, nota de culpa, o condutor das testemunhas assina. Se a autoridade leva para mais próximo, se o réu livrar solto, terá colocado em liberdade. Aí é feita a audiência de custódia, onde vai estar presente as partes. Né? Todos têm responsabilidade para a sua realização. Na verdade, o juiz. Né? Se tiver ilegalidade, o juiz vai fazer o relaxamento da prisão, tá, em flagrante. Pode, se tiver requisitos e pressupostos, decretar a prisão preventiva do acusado. Tá? Se não for o caso, né, concede liberdade provisória, com ou sem fiança. Se tiver indícios de excludente de ilicitude, como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, coloque ele em liberdade. Não será dada a liberdade provisória se a pessoa for reincidente, cometeu já outro crime dentro de 5 anos, se faz parte da organização criminosa e se cometeu um crime com uso de arma de fogo de uso restrito. Professor, e se não tiver audiência de custódia? A pessoa é colocada imediatamente em liberdade. A pessoa tem que ser colocada em liberdade. Tem um resumo aqui dela nos artigos. Após recebido o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão,
O juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública, um membro do MP. E nessa audiência o juiz deverá, fundamentalmente, se o juiz verificar que o auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer condições do inciso 1º, 2º, 3º caput do artigo 23, poderá fundamentalmente conceder ao acusado a liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. São as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou seja, já cometeu outro crime dentro de 5 anos, ou integra organização criminosa armada, ou milícia, ou porte de arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medida cautelar, ou seja, não dá liberdade provisória para ele manter ele preso. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido neste artigo, responderá administrativamente, civil penalmente pela omissão. Por isso tem que ser realizado em 24 horas. Transcorrendo 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização da audiência de custódia, sem motivação idônea, ensejará também na ilegalidade da prisão e ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então, passou o prazo de 24 horas, não deu, né, na audiência de custódia não foi realizado, tem que relaxar a prisão, mas pode ser decretado uma prisão preventiva. Tá? Beleza. Pessoal, mas sobre a revista do Polícia Militar. Polícia Militar pode ou não fazer revista? Pode. Pode fazer revista. Pode parar o teu veículo e fazer revista quando tiver indícios que a pessoa tem frutos do crime ou instrumentos do crime. Na mulher, sendo efetuado por outra mulher. Essa parte de busca e apreensão, pessoal, é o mais importante, tá, pessoal? É o mais importante. É um poder de polícia, tá, que é exercido pela polícia. Ela tem esse poder, porque o poder de polícia, né, da polícia, que é o poder de polícia judicial, ele atua sobre pessoas. Já o poder de polícia administrativo atua sobre direitos e deveres. Beleza, vamos fazer as questõezinhas que eu separei. Não tem muita questão sobre isso daí, né, que é uma pegada diferenciada para cair na tua prova, na tua avaliação ou no teu concurso. Polícia Penal. De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é composta pelos seguintes órgãos. Uma mãe, né? Só uma mãezinha para ti. Eu tenho a Bombeiro, tá certo. Defesa Civil, não tá certo. Polícia Penal, Federal, tá certo. É só esse? Não. Eu tenho a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Penal, Civil, Militar e Bombeiro. De acordo com a Constituição de 88, são forças auxiliares do Exército. A gente já sabe que a força auxiliar do Exército é o Bombeiro e a PM. Tá? O Bombeiro e a PM. Tá? O Bombeiro, tá, ele vai atuar na parte de sinistro, catástrofe, incêndio e colaborar com a Defesa Civil. A Polícia Militar ou Brigada Militar, uma polícia ostensiva, que vai atuar na preservação da ordem pública. Também atua como polícia judiciária militar. Nos termos da Constituição Federal, a Polícia Militar Estadual tem, entre outras, as funções. Olha a função da Polícia Militar. Segurança Nacional, se for o caso, não. Mas quem integra a Força Nacional? A Força Nacional é integrada por policiais militares de vários estados que são convocados. E a parte administrativa por policiais civis. Essa é a Força Nacional. A Polícia Militar vai garantir a garantia dos poderes constitucionais, é função dele? Não, isso é das Forças Armadas. Preservação da ordem pública. Não é polícia judiciária. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul fala que é polícia judiciária militar. Só faltou um militar que muda totalmente de sentido. Apuração de infração penal. Não. Apuração de infração penal praticada por militares. Ah, professor, e se o militar cometer um crime? Olha só. O militar cometer um crime contra outro militar, ele é julgado em primeiro grau pelo Conselho de Justiça, que é formado por 4 capitães e um juiz. Em segundo grau, o tribunal. Tá? Então, o que acontece? Agora, tem como o militar ser julgado pela justiça comum? Tem. Se o militar cometer um crime contra a vida de um civil, ele é julgado pela justiça comum. Se não, ele cometeu um crime militar, né, um crime contra o militar, justiça militar. E muda-se para usar o
ser julgado pelo Justiça Militar. Uma outra legislação, né? Eu tenho o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Até quando tu abrir o artigo 1º do Código de Processo Penal, fala lá, ficam sujeitos à lei processual penal, né, a infrações penais cometidas em território nacional. Ressalvados, aí não se aplica o CPP. Crimes praticados pelo presidente da República, nas suas prerrogativas, quando conexo com ministros, tá? Tratados internacionais, tribunais especiais, são tribunais militares, justiça militar, crime de imprensa. Aí se aplica a legislação própria. Então, o militar não fica sujeito às normas penal, processual, penal, e sim penal e processual penal militar. Se for contra o militar, quem julga? Conselho de Justiça, 4 capitães e o juiz de direito. Tá? Compete processar e julgar os crimes praticados por militares. Perfeito. Após a realização da prisão em flagrante, a prisão em flagrante deverá ser encaminhada ao juiz competente até efetuar a prisão. Deve ser comunicado ao juiz, ao Ministério Público, pessoa ou familiar indicado pelo acusado, assinar nota de culpa, realizar audiência de custódia, tudo em 24 horas. Bastante coisa a ser realizada em 24 horas. Opa, é 24 horas, tá? Vou deixar claro, é 24 horas, letra C. A prisão em flagrante consiste em medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual. Em relação à espécie de flagrante, assinale a alternativa correta. Mas espécie de flagrante é para a gente matar. O flagrante próprio constitui-se na situação em que o agente que logo depois da prática do crime, embora não tenha sido perseguido, é encontrado, portanto, instrumentos, armas, objetos, papéis, que demonstre por presunção a ele o autor da infração. Logo depois é o impróprio. O flagrante preparado é a possibilidade que a polícia possui de retardar a realização da prisão em flagrante para obter de maiores dados e informações respeitando o funcionamento competente da atuação de uma organização criminosa. Senão, o flagrante preparado é retardado. O flagrante presumido consiste na hipótese em que o agente conclui a infração penal ou é interrompido pela chegada de terceiro e sem ser preso no local do delito, pelos consequências fugir, fazendo que haja perseguição pela polícia da vítima ou de qualquer pessoa do povo. Não, presumido é aquele com instrumentos, objetos. Logo depois. Flagrante esperado, a hipótese viável, autorizar a prisão em flagrante da constituição válida crime, não o agente provocador, mas simplesmente a chegada da polícia a notícia de que um crime ser cometido desloca o agente para o local aguardando-se a ocorrência do delito para a realização da prisão. Perfeito, é flagrante esperado. Flagrante impróprio refere-se ao caso em que a polícia utiliza um agente provocador. Aí é o flagrante provocado. O impróprio, a pessoa é presa logo após a prática delituosa. Considerando o tema de prisão em espécie, assinale a alternativa correta. A decisão que decretar a substituição da negação da prisão preventiva não necessita ser motivada, tem que ser motivada. Nas infrações permanentes, enquanto não cessar a permanência, entende-se o agente em flagrante delito. Perfeito. Crime permanente, professor, sequestro. A extorsão mediante sequestro. A pessoa está sequestrada lá 50 dias dentro do cativeiro. A polícia estourou o cativeiro, prende todo mundo em flagrante delito. Considera-se flagrante delito. Pessoal, flagrante delito é quando não tem prazo. É aquela que é perseguido logo depois pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa do posto de situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Ou ainda que encontre logo depois com instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir ser o autor do crime. Perfeito isso daí. Tem nada de lapso temporal ali, 24 horas, 48 horas, não tem nada disso. Tá? Agora, quem tem o dever de prender em flagrante? Não esquece, a autoridade policial e seus agentes. Isso é importantíssimo. Polícia Militar é uma polícia ostensiva que vai atuar na preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e patrimônio público. Atua como polícia judiciária militar. Tá? Se o inquérito policial é um inquérito policial militar, prazo para conclusão é 20 dias, é o preso, 40 dias é o solto. Busca e apreensão pessoal pode ser realizada pelo policial militar, não é extensão da casa. Se for um trailer lá parado, né, aí precisa de ordem judicial. Tá? Poder de polícia, não esquece, quais são os atributos? Coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. Vem lá do direito administrativo.
A coercibilidade é o uso da força para a execução do poder de polícia. Polícia Militar faz parte da segurança pública. Não esquece, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Então, são os pontos importantes aí, né, da atuação da Brigada Militar frente à legislação, especialmente o Código de Processo Penal. Desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até nosso próximo encontro.